Presidente, primeiramente sobre a questão do INSS, nós falamos sobre isso semana passada. Hoje mesmo as pessoas podem olhar no seu aplicativo que vai aparecer quem foi lesado, quem não foi, as informações estarão lá e a partir do dia 16 já haverão ressarcimentos. É o justo. Na nossa opinião, a bancada do PCdoB acredita que o Estado precisa servir às pessoas. Quando isso não acontece, quando há corrupção, quando há distorção disso, os corruptos, as pessoas envolvidas precisam ser punidas, então apoiaremos isso e buscaremos a justiça à população lesada até o final. Corruptos devem ir para a cadeia, sem dúvidas nenhuma. Sua parte, vereadora. Bem rapidinho, a vereadora Andressa também ia trazer isso no pequeno expediente, a questão que as pessoas estão começando a receber hoje as notificações para o ressarcimento do mês de abril, né? Só vai ser ressarcido o mês de abril, mas para as pessoas terem o cuidado para não caírem num segundo golpe, né? Porque os acessos é só através do Meu INSS e do 135. Isso precisa ficar muito claro, porque automaticamente as pessoas sedentas da informação, qualquer coisa que chega no WhatsApp, elas acabam clicando e daí vão cair num outro golpe. Então, lembrando que os ressarcimentos para acontecer no mês de abril, as 9 milhões de pessoas vão começar a receber através do Meu INSS e do 135. E também, já que o vereador Eloy Frisso trouxe a questão da CPI, né? Tanto a gente vai assinar aqui a moção de apoio na Câmara de Vereadores, mas também parabenizar todos os deputados aí, a bancada do PL e de todos que assinaram também, mas falando da nossa bancada e em peso para essa CPI mista, né, CPMI, lá tanto no Senado e no Congresso. Obrigado, vereadora. Obrigada, vereadora. Intolerância zero para a corrupção, sem dúvidas é isso que nós queremos para o nosso país e o governo federal está combatendo, né, essas fraudes. É importante que os deputados se somem a essas ações para que a gente possa fazer com que o nosso Estado sirva a população para como tem que ser. Um esclarecimento importante de trazer também, que geraram algumas dúvidas, algumas pessoas vieram nos contatar, é sobre o Renato de Oliveira, da Secretaria de Trânsito. Não é o Renato Oliveira do PCdoB, gente. Então, gostaria de falar isso, porque é óbvio, se alguém ainda não entendeu, o PCdoB é oposição ao governo Odiló. E se alguém ainda não entendeu, obviamente, Renato não faz parte do governo. Então, queria falar isso, porque houve, sim, confusão. Então, eu venho aqui falar, deixar essa informação para qualquer pessoa que distorça as informações que foram divulgadas em rede social. Obviamente, né, isso não foi feito pelo vereador Iago, mas causa informação, causa confusão quando as pessoas têm acesso às informações. E aí eu queria falar sobre outros dois assuntos. Primeiro, falar sobre a assistência social. Ontem estive presente no momento de paralisação dos trabalhadores do terceiro setor, das organizações da sociedade civil, na frente da FAS. Várias entidades pararam, chamando atenção para a valorização profissional, para a busca de salários dignos, de condições dignas de trabalho, de maior repasse às entidades do terceiro setor da assistência. Então, deixar todo o meu apoio aos trabalhadores. Faremos uma audiência pública nessa casa sobre assistência social e também vou mediar uma reunião com o prefeito sobre as demandas dos trabalhadores da assistência que hoje trabalham de forma extremamente precarizada. Vários não têm nem acesso a vale transporte, eles não têm acesso a vale alimentação, não têm acesso ao mínimo do mínimo já previsto na nossa legislação. Então, precisamos rever esses editais feitos pela FAS, junto com as instituições do terceiro setor que prestam serviço na nossa cidade. E, por último, senhor presidente, nobres colegas, sobre a reunião pública que nós teremos hoje de noite aqui nessa casa, às 7 horas, sobre o Campus da Serra, a partir da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação, que o vereador Wagner Petrini é presidente. Teremos aqui pessoal do Judiciário, do Executivo, Legislativo, moradores, a rede que atende os serviços que tem presente lá no campus, para poder debater sobre o problema habitacional que nós temos naquele local. Para quem conhece a realidade do campus, sabe que lá nós temos vários problemas. Um deles é que as pessoas estão tendo risco de perder os seus apartamentos por conta de leilões que são feitos com as empresas de condomínio, síndicos, né? Enfim, há toda uma situação estranha, podemos dizer assim, que acontece no Campus da Serra, a partir das dívidas condominiais, onde os vereadores,
os moradores muitas vezes têm dificuldade de conseguir fazer um acordo ali com o síndico, com as empresas, e isso faz com que essas pessoas tenham risco de despejo e vários outros problemas, apartamentos desocupados, apartamentos ocupados, uma série de problemas no campus da Serra que nós precisamos discutir e pensar alternativas e o papel do poder público. Então, deixar o convite aqui, vereadora Estela, né, que também é envolvida lá com as questões do campus, a todos os vereadores e vereadoras que tenham interesse em participar dessa discussão. Teremos espaço de debate, de diálogo e também de encaminhamento de propostas. Serei isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Com a palavra,